eu queria manter essa visão, esse guarda-chuva maior, que há 2 domingos atrás nós estávamos falando. Encoraja meu povo a orar. Amém. Encoraja o meu povo a me buscar. Encoraja meu povo a se voltar a mim. E nós precisamos correr para o abrigo. Amém. Precisamos correr para debaixo das asas do Altíssimo. Correr para a cobertura do sangue. Correr para a autoridade da palavra de Deus, da voz de Deus. Quando nós nos rendemos à voz de Deus e à autoridade desse livro, nós somos cobertos. Porque se você se rende à palavra de Deus, as promessas desse livro são tuas. Então nós precisamos aprender. É uma das coisas que nós precisamos, em momentos como esse, ter certeza que nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Amém. Do governo de Deus e da estrutura que Deus criou. Amém. O sangue de Jesus está sobre nós. Amém. Porque o que acontece? Se nós pecarmos, nós estamos separados dessa cobertura. E o sangue de Jesus é o que nos dá. Então você tem que ter certeza que você está sob a autoridade do sangue de Cristo. Sob a autoridade da palavra de Deus. Se atentamente ouvires a minha voz, o cuidado, a bênção, a proteção, tá? Sob, amém, as asas do Altíssimo, a autoridade, a bênção. E a palavra de Deus diz que a bênção de Deus desce de cima para baixo. Ele vai descendo. Ali ordena bênção e vida para sempre. E nós, amém, o que nós queremos e o que queremos é ter certeza que nós estamos na fé sólidos, na estrutura que Deus escolheu, e a igreja local é a estrutura que Deus escolheu. Sob o governo de apóstolos, profetas, pastores e mestres, é a estrutura que Deus escolheu para estar acolhido debaixo da proteção. E ela se estende, amém. Ela é a igreja de Cristo, é algo sobrenatural, é além das 4 paredes, mas você precisa fazer a tua parte e saber, porque muitas pessoas dizem, graças a Deus, eu sou parte da igreja de Cristo na cidade, e você não tem uma conexão com ninguém. Amém. E é interessante como nós temos essa ideia de um Deus abstrato, de um corpo de Cristo, amém, no ar. Amém. Nós temos uma ideia desse, amém. É como se são tantas as opções que nós chegamos ao ponto de achar que Jesus tem vários Jesus. Amém. Cada Jesus e é para satisfazer um grupo de pessoas. Não, eu creio assim. Ou alguma nação. Ah, mas eu sou assim, pastor, eu gosto assim, tá? E eu tenho o meu Jesus. Amém. Eu tenho a minha fé, eu tenho o meu estilo, porque eu aprendi assim. Eu tenho a minha língua, que eu sou, amém, de origem, amém, americana, então nós temos um costume de fazer assim. Ou eu sou de origem europeia, nós somos mais assim, nós somos trabalhadores. Então, Deus, ele se adapta aos meus desejos, à minha rotina. Eu tenho o meu Deus da minha rotina. Amém. E o que acontece? A religião cria essas coisas abstratas, onde Deus é tudo. Deus está em todo lugar, pastor. Amém. Você não pode questionar meu coração, Deus. Então, ou seja, tudo é relativo. E na hora do aperto você não tem para onde correr, porque tudo é relativo, tudo é. Amém. Tá, mas onde é que você corre? E essa é a diferença que Deus tenta nos falar. Só existe um Deus, uma só fé, um só pastor, um só batismo, um só Jesus, um só caminho, uma verdade. Ou seja, a pregação do Evangelho, ela tenta eliminar essa ideia de que existem muitos caminhos e muitas coisas que levam a Deus e cada um pode viver do jeito que quer, pode fazer o que quer. E ele aponta a Jesus como, não adianta, você pode fazer o que quiser, mas Jesus é o caminho. Quando Jesus aparece, é como se afunilou. Você não pode questionar nada. Se você não é um seguidor de Cristo, e Cristo é uma pessoa, Ele existe, você pode... E meus irmãos, a beleza disso é que Deus diz assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, não existe variação nem sombra de mudança. Você precisa ter um lugar onde você pode ancorar a tua vida. Amém.
Essa religião que, eu tenho a minha fé, pastor. Sim, onde é que ancora essa fé? No céu, né? Eu tenho a minha fé, pastor. Tá, mas na palpável, amém, alguma coisa. Deus me entende. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, tá, mas não tem, meus irmãos. E na hora do aperto não tem onde apoiar. Amém. Não tem nada sólido e firme. E a palavra de Deus diz que é como se fosse uma âncora para a alma. Você ancora a tua vida em algo real. Amém. Deus, existe alguém, uma pessoa onde você pode mirar para onde? E, meus irmãos, quando a Bíblia diz, cada vez que alguém se volta, você se volta para alguma coisa. Não, eu me volto, cada um se volta para onde quer. Não existe isso. Existe um Deus no céu. O Senhor teu Deus é o único Deus, ao Senhor teu Deus adorarás. Então, o que acontece? Essa ideia de que cada um tem o seu jeito, eu tenho o meu esquema com Deus. Não, se você não sabe seguir regras, você não sabe ser abençoado. O reino de Deus, é claro, ele diz assim, se atentamente você fizer assim, não, mas eu vou fazer meio assim. Amém, já não é assim. Pastor, eu tenho o meu jeito de fazer. Se não é o jeito de Deus, você pode fazer o melhor que você pode. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Amém? Tem um só caminho. Não existe. Amém? A gente ainda trabalha com a ideia de que existem variações, amém? Opções. Eu tenho um jeito. Amém? Que existe a pessoa que se devota a Deus, a pessoa que se devota meia boca a Deus, a pessoa que... É como se existisse ainda vários caminhos a Deus. Só existe um caminho, uma porta de entrada. Amém. Jesus, quando apareceu, ele eliminou essa ideia dessa cristianismo abstrato. Amém. Eu nasci num lar cristão, pastor. Sim, o que isso tem a ver? Se você não encontrar Cristo e tiver um encontro pessoal com Ele, se Cristo Jesus. E aí o que acontece? Ele é a resposta, não adianta, não interessa o que você aprendeu da professora da escola dominical. Amém? Cristo é a resposta. Todos os caminhos levam a Cristo, e ali todo joelho tem que se dobrar, e um dia vai se dobrar, e Ele é a porta de acesso a Deus. Então, ou seja, de alguma maneira eliminou essa ideia de que cada um faz o que quer. Amém? E tem sido um desserviço, amém? 500 mil denominações, 500 mil religiões, 500 mil ideias, 500 mil meios de fazer, amém? É um desserviço, porque de alguma maneira existe um só Senhor, uma só Bíblia, amém? Mas eu interpreto, o que interessa o que tu interpreta, interessa o que Deus quis dizer com aquele texto, amém? E nós nos enganamos. É impressionante, porque nós nos enganamos que nós pegamos algo que Deus escreveu e nós dizemos assim, não, eu creio que esse texto é assim. Amém? Ou seja, o que importa é o que o autor disse. Amém? Então diz assim, não, eu não criar um negócio que eu creio que é assim. Amém? Mas Deus não quis dizer isso. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Não está para a tua interpretação esse texto, está para a nossa obediência a esse texto. Amém? Então, o que acontece? A religião, ele carrega esse aspecto que todo mundo, ele traz o cristianismo, a cada um pensa o que acha melhor. Amém? E tu não pode me julgar, pastor. Como que não? Amém. Deus diz, julgai, amém? Tem vários textos. A mesa do Senhor é uma mesa de juízo, amém? Então, o que acontece é, você não pode me julgar, e o que isso deixa? Nós continuamos lidando com o grande problema da humanidade, é a rendição a Deus, onde eu sou o meu próprio Deus. A única coisa que eu pego a Bíblia, interpreto e faço do jeito que é. Eu arranco certas páginas, né, que eu não leio. Amém. Então, essa ideia de que existe um Deus
E existe um Deus que você... Porque se não existe um Deus, se ele é muito variável, você não tem onde se apoiar. Entenda entender isso. Porque o grande desafio que Paulo dizia, ele dizia assim, eu tenho um objetivo, esquecendo as coisas para trás, eu quero conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais claro você sabe quem Ele é, o que Ele faz, onde Ele está, e você se ancora nele. Amém. Se Deus assim é uma força em qualquer lugar, você não é sólido, você não tem onde, é abstrato a nossa fé. A nossa fé tem sido abstrata, assim. Amém. Por isso que nós somos falhos e por isso que quando nós nos apoiamos em uma coisa, você não está convicto, porque você está apoiado numa ideia tua, que alguém falou. Diferente quando Jó diz, agora eu enxergo, meus olhos te veem. E é interessante como Deus fala, né? A palavra de Deus diz que Moisés enxergava a forma de Deus. Onde você começa a viver, e cada vez que alguém se rende, você começa a enxergar Deus. Isaías diz assim, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, eu vi o Senhor. Ou seja, essa pessoa agora tem algo, uma referência, uma âncora. Amém. O nosso lugar de repouso, o nosso esconderijo. Amém. Onde você corre. Para onde que eu corro? Amém. Você tem que saber quando a sirene tocar, para onde você corre. Eu sei onde eu vou correr. Amém. Eu sei o caminho. Para onde eu vou correr? Você precisa saber a localização. Onde Deus está? Não, Deus está em todo lugar, pastor. Ok, Então, a importância de nós sabermos que Deus existe, Ele é, e a base da nossa fé é que existe um Deus. E Deus se apresentou ao povo, eu sou o Senhor. Amém? Ele é bem claro, existe um Senhor que você se volta para Ele. Da mesma maneira que eu disser para alguém, amém, fulano de tal, onde está o fulano de tal? Ele está ali. Busca Ele, você vai ter que amém, dá uma volta, ele está no estacionamento, você vai ter que sair daqui, dar uma volta e encontrar ele. Da mesma maneira, para buscar Deus, amém, Deus está em todo lugar, eu faço qualquer coisa. Não, Ele está em algum lugar, Deus é Deus, amém. E é importante isso. Com o risco que nós temos de, na hora de fincar a nossa fé em coisas, nós estamos fincando em uma teoria. Amém. O mundo é firmado em teoria, em ideias, amém. Cada um aparece com umas ideias que eu vou te contar. Amém, são umas ideias mirabolantes. E aí Deus nos deu assim, Ele apontou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta de entrada. Então, o que acontece? Nós temos hoje uma referência de saber, nós vamos andar por aqui. Amém. Deus levantava o profeta, porque todo mundo tinha um monte de ideia, até que Deus levantava um profeta e colocava a palavra, assim diz o Senhor. Esse é a verdade. O que saía da boca do profeta, ele dizia, isso é o certo. Mas eu não creio assim. Bom, não crê, mas isso é a palavra de Deus. Quando Isaías tem aquela visão, ele viu o Senhor. Amém. Num alto, sublime trono, querubins e anjos, glorioso, ele viu o Senhor. E é fundamental para você falar em nome do Senhor, você enxergar o Senhor. Amém. E aí, ele disse, eu falei assim, quem sou? Deus. A primeira coisa que ele disse, meus lábios são impuros. E eu habito no meio de povo de impuros lábios. Ele diz, aí um anjo veio e tocou. Olha o que ele diz, ele tocou na boca e na língua de Isaías e disse, o teu pecado e a tua iniquidade foram tirados. Amém. A nossa língua, o que nós falamos, que vem fruto do que nós pensamos, dizemos e fazemos, está corrompido. E aí ele tocou e tirou a iniquidade, e é como se Jeremias, no chamado de Jeremias, disse, eu toquei a tua boca, eu coloquei as minhas palavras na tua boca. Ou seja, esse é o problema que nós temos. Nós estamos fincando a nossa vida em coisas que não são verdade e nós estamos, pelo menos eu tenho alguma coisa para me agarrar. Não, que adianta. Nós precisamos conhecer a Deus e buscar a Deus. Amém? Amém? Deus é sólido, Deus é a verdade, Ele é o caminho. Então, o que acontece? Num mundo que nós estamos vivendo, do jeito que nós estamos vivendo, uma das coisas que você vai perceber
as aflições vão afetar o teu ânimo. Você perde a energia, perde a vontade, perde a coragem, perde a esperança. E, meu irmão, as pessoas, elas não têm a fonte da nossa vida. Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Da onde vem ânimo, meu irmão? Tem um lugar só que vem de ânimo nessa hora. Um lugar só que tem. Amém? Você precisa de água, você vai em tal lugar. Você precisa de remédio, vai em tal lugar. Tem que... Mas ânimo, coragem, força, só Deus tem para dar. Amém? Você imagina, as pessoas estão desanimadas. A força do ser humano vai até certo ponto. Chega uma hora que diz assim, eu não aguento mais, o que eu faço? Amém, eu tentei um pouquinho, agora assim, tá, e agora essa notícia, eu pensei que estava tudo bem, pá, e agora surge. Ânimo, desânimo. Ânimo, desânimo é algo sobrenatural, é uma energia divina que vem de Deus e de Deus somente, onde você está no meio do caos e você diz assim, amém, você tem coragem, você tem força, tudo eu posso naquele que me fortalece. Existe uma força que só Ele fortalece. E tem um lugar que você tem que ir. Amém? Jesus disse, Ele é a nossa força, você tem que ir a Ele. Deus é a nossa força, Ele tem. E essa é a importância de você dizer assim, não, eu creio em Deus. Sim, mas onde é que você... Então vai até esse Deus e pega força. Amém? Não tem. Se não é, que Deus é esse? Amém? Não, porque eu sinto assim, porque meus pais sempre fizeram assim, eu ia na igreja e tal, ok? Ou seja, o que eu quero dizer para você, se você não tiver acesso e conhecer a Deus e desenvolver a tua vida, você não tem o que pegar dessa fonte, porque ela é muito abstrata, amém? Amém? Uma fé de fala. Não, somos crentes, pastor, estamos firmes. Mas na hora do aperto não tem onde agarrar. A fé sólida, aquela conexão na fonte, é quando você aperta e se volta para Deus. Força, perto está o Senhor, daqueles que invocam, e quando você sabe onde buscar, e você sabe receber, e vem vida de Deus. Amém? Essa é a importância de andar com Deus, porque não tem outro lugar. Amém? Onde você vai buscar? Mas sério, meu irmão, onde é que você vai buscar ânimo para lidar com o que está diante de nós aqui? Me diz, onde tem? Ânimo, essa força dentro de você que diz assim, amém. Eu posso todas as coisas, amém? Não importa o que vem. Quem é que tem esse ânimo para lidar com Golias? Amém? Quem é que tem? É uma energia, meu irmão, é uma força, é algo sobrenatural que vem só do trono do céu, amém? Só de Deus vem algo que vem para dentro de você, pela fé, amém? E sabe quais são as duas maneiras que você recebe isso? Oração e palavra. É o único jeito. Então o que acontece? Você não lê a Bíblia e você não dobra o joelho. O que acontece? Não tem outro lugar para buscar. E aí nós começamos a perceber fraqueza. Amém? Aí o que acontece? Alguém vem e ora por você. Puf. Alguém vem e traz uma palavra de Deus. O que isso significa? A fonte é a mesma, oração e palavra. Alguém ora, eu vou orar por ti, minha irmã. Fica firme, eu vou orar por ti, meu irmão. E outro diz assim, ó, Deus me deu esse texto, aí você fé entra no teu coração. O que significa? Oração e palavra, é a única fonte. Pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus faz isso. Então, da onde vem quando a pessoa está mal? Oração e palavra. Alguém está orando e alguém está ouvindo a voz de Deus. Essas são as únicas maneiras. Pastor, ora por mim. Vocês não sei o que eu faço. Faz assim. Essa é a palavra de Deus para você. E eu vou assim, nós vamos estar orando por ti. Da onde vem? E aí você é inundado pela graça de Deus. Algo sobrenatural acontece. Porque da onde veio? Pela oração e pela palavra. Da onde vem, meus irmãos? Os apóstolos da igreja, no início,
do mover de Deus na terra, amém, as demandas foram muito grandes. Viúvas necessitando, problemas, pobres e demanda grande. Eles disseram, arruma pessoas para cuidar desses assuntos. Nós vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Porque se não tiver oração e palavra, não tem jogo mais. Se não tiver oração e palavra, não tem jogo, meu irmão. Você pode esquecer. Amém. Nós estamos vivendo na força da oração de alguém e da palavra de alguém. Se cessar a palavra e a oração, não existe força. Amém. Moisés carregou muitas vezes aquele povo, quando dava problema, ele ia para o joelho, ele e Arão, e ia interceder diante de Deus. E aí Deus falava com ele, assim diz o Senhor, faz assim, palavra e oração. Essa é o que sustenta uma nação, é o que sustenta uma família, é o que sustenta uma pessoa, é o que sustenta uma empresa, é o que sustenta uma cidade, é o que nos sustenta, é o acesso que nós temos a Deus e que Deus tem a nós. Amém? Da onde? E a pergunta eu faço respeitosamente, da onde você acha que vem força para viver nessa terra? De Deus. Amém? Mas como você acessa? Oração e palavra. Esse é o meio como Deus escolheu. Seja de maneira privada ou seja de maneira pública. Essa manhã, nesse lugar, força de Deus está sendo injetada no teu coração, porque a palavra de Deus é alimento sólido para o nosso espírito e está gerando fé. Algo de Deus está sendo depositado no teu coração. Se você veio com o coração aberto, algo sobrenatural está sendo gerado em você. E você está saindo aqui cheio de força. Mas você precisa entender da onde veio. Veio do trono de Deus, da palavra de Deus. Fé vem. Algo sobrenatural vem de Deus. Amém. E nós vamos orar pela cidade, nós vamos orar por você. Deus abençoe, meu irmão, que nós estamos crendo em Ti, para Deus te dar essa semana. Aí você sai, de alguma maneira assim, renovado. Mas você sabe de onde veio? Do trono. E quais os canais? Através da oração e da ministração da palavra. Então, como você pode transformar isso na tua vida? Mais força. Quanto mais você olhar, mais você vai enxergar. Quanto mais você tiver comunhão, mais vida vai ter. Quanto mais você andar com Deus, mais fé, mais energia, mais saúde divina, mais sabedoria, mais graça, mais inspiração, mais instrução de Deus para você viver. E é onde Deus, orai sem cessar, medita dia e noite, orai sem cessar, medite, não deixa de congregar, amém. Existe uma combinação da ministração pública e da oração da igreja e da ministração pública que leva você para durante a semana meditar dia e noite e fazer, e o que acontece? Para manter acesa a chama, para você ter força, para você lidar com o que aparecer diante de nós. Tem de bom ânimo, Jesus diz, tem de bom ânimo. Da onde vem esse ânimo? Amém? É uma energia divina. É uma energia, meu irmão. É a vida do próprio Deus em você. Dizer como você vive nessa terra. E que Deus ministre o teu coração nessa manhã. Amém? Que Deus renove, refrigere, amém? Avive a chama e deposite no teu espírito essa força sobrenatural que você chega e você diz assim, você está diante de uma situação, amém, é uma calamidade que você está lidando, amém, que pode melhorar aqui na frente e depois você não sabe o que inventa ali depois. No mundo nós vamos ter desafios e tribulações. Mas poder ter essa âncora e saber que tem uma força, amém, que existe recurso, que existe renovo, amém, é sobrenatural, é uma bênção. Amém? Algo sobrenatural acontece quando você se volta para Deus. Você quer algo sobrenatural? Só Deus tem. Algo sobrenatural acontece quando você humildemente se volta a Deus em oração e se volta à palavra dele.
em coração aberto, algo divino e sobrenatural entra no teu espírito. E meu irmão, e eu vou afirmar de novo, que bênção que Deus estendeu sua mão para nós. E nós, pela graça dele, dissemos sim. E hoje nós temos acesso, através do sangue de Cristo, ao trono da graça, para receber essa graça, essa força, esse renovo, essa realidade sobrenatural que vem do trono de Deus, por causa de Jesus, porque você se volta rendido, não com base nas tuas forças, na tua ideia, na tua sabedoria, na tua ingenuidade, ou na tua genialidade. Você vai a Deus por causa de Cristo, e aí você encontra graça para socorro, força sobrenatural, algo divino que entra no teu coração, seja em forma de energia, de saúde, de instrução, de inspiração, de força para perseverar, uma ideia sobrenatural, não importa, é algo que vem só do trono de Deus, e Ele opera dessas duas maneiras, através de um coração humilde, que busca Ele, que ora e crê em fé, e que honra a palavra dEle. A minha casa é a casa de oração. Deus veio estabelecer isso. Isso é uma benção. É uma benção. Amém? Quando Hebreus está falando sobre a história da fé e os heróis da fé, a Bíblia fala assim, fala de Abraão, começa a dizer de Abraão, e depois ela inclui Sara. Ele diz assim, pela fé também Sara. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe. Pela fé, ela recebeu poder, algo sobrenatural. Ela recebeu de Deus para fazer algo. Isso que fé faz. Fé nos dá acesso a esse algo sobrenatural para fazer alguma coisa que só Deus é capaz de fazer. Então é nessa posição de rendição, de oração e de rendição, é uma abertura, é como se você se rende humildemente e diz, eu preciso de Ti. Deus é a fonte da minha vida, Ele é a única fonte da nossa vida. Amém. Não existe outro lugar para nós irmos, senão, e Deus nos deu acesso todos os dias, meus irmãos. Você pode ter acesso à sala do trono todos os dias, ouvir a voz dele pelo Espírito dele, acessar o coração dele, dali ele dá poder para, no caso de Sara, ser mãe, independente do avançado da idade dela. Nesse lugar você recebe poder para restaurar algo na tua casa, para algo que for que seja a tua necessidade. Independente das dificuldades que você tem. É algo sobrenatural. E tem uma outra história, que é os pais de Moisés, que a Bíblia está relatando ali em Hebreus, de pela fé, aí fala de Moisés, foi ocultado por 3 meses. Olha só, porque viram que ele era bonito. Amém. Amém. Eu fiquei, Deus, ou seja, eles olharam para o rapaz, para o bebezinho, na verdade não era rapaz, e eles viram que era bonito, e eles resolveram esconder ele. Quando você anda com Deus, meu irmão, você ama Ele. Quando você anda com Deus e ama Ele, você vai estar atento ao mensageiro. Esse é o mensageiro que estava vindo do trono de Deus. Aqueles pais, eles tinham uma escolha. Isso aqui é de Deus. Eles viram, ele era um bebê, e as traduções falam, era um bebê, não era uma situação normal, era fora, tinha algo especial nessa criança. E os pais de Moisés discerniram isso. Lembra que eles eram da linhagem dos levitas, eles eram sacerdotes. Eles discerniram, não é uma criança qualquer que chegou. Não. E o que eles tinham? Eles tinham um decreto do rei.
que ia matar todas as crianças. E a Bíblia fala que pela fé eles discerniram, eles viram que é criança, e eles ocultaram por 3 meses, não temendo o decreto do faraó. Amém? É tremendo que um casalzinho, pela fé, eu estou pouco ligando pelo decreto de faraó. Amém? Lembra? Ela não teve medo do decreto que o rei deu. Isso fé faz. Amém? Algo que vem do trono de Deus, você não tem medo das armações, do que falam, porque, mas a lei tal, eu vou ficar assim. Não, algo acontece. E meus irmãos, que benção. E o povo estava clamando a Deus, estava orando a Deus, estava buscando a Deus. Amém? E aí aparece Moisés, um nenezinho. E meus irmãos, nós precisamos estar atentos às formas que Deus visita. Amém? Um coração aberto é um coração que diz, Deus pode fazer o que Ele quiser. E naquele momento uma criança apareceu e eles discerniram, isso aqui é de Deus. Amém? Que Deus nos dê essa graça de discernir, amém? Nesse momento de extrema confusão, que você enxergue, esse aqui é o caminho. Esse aqui, amém? É um caminho não usual, amém? E eles discerniram o coração de Deus. Então, para a gente... Eu só queria dar um detalhe nessa casa de oração, e nós vamos abrir no Salmo 50. Deixa aberto, Salmo 50. Então, meu irmão, fé não é um exercício mental e intelectual. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Amém? Fé não é um exercício intelectual. Fé não é um exercício que você fica, não, eu creio, vai dar certo, eu creio. Não é intelectual, é algo no nosso coração. Ele vem não do teu esforço, ele vem da tua rendição. Não é porque eu vou fazer, porque eu vou conseguir, porque eu estou lendo e vai dar certo. Não, é da tua rendição à supremacia e o governo de Deus, porque fé vem, você não toma, você não exige, você não inventa uma solução. Fé vem. Moisés chegou, amém? Moisés chegou. E essa é uma das coisas que nós precisamos aprender nessa hora, como vai vir a solução, como vai ser feito isso, como Deus vai fazer, não é no nosso esforço, não, eu preciso ler, preciso me esforçar, preciso fazer, não, nós precisamos nos render em oração, meditar nas coisas de Deus, estar cheio de Deus, cuidar do nosso coração, proteger o nosso coração, porque Deus vai vir com a resposta, amém? E Ele vai vir numa forma de um bebezinho e você precisa discernir, tem alguma coisa nessa criança aqui, Deus está movendo. E dito e feito, o grande libertador veio, aquela criança podia ter ido para o Nilo e não existir mais. Os pais discerniram. E essa é a razão, porque Deus envia a resposta para que eles estão atentos. Por que Deus mandou para cá? Por que Deus mandou a resposta para a viúva de Sarepta? Porque ela não ia rejeitar o profeta. Por que Deus mandou a cura para Naamã, quando havia tantos leprosos? Porque ele ia aceitar, ele ia receber. E meus irmãos, Deus vai vir com uma resposta, Ele sempre vem, amém? Ele sempre faz um milagre. A questão é que nós precisamos desenvolver o nosso coração voltados para Ele, amém? Desenvolver essa vida, essa prática de oração, rendição e o coração rendido e amando a Deus de todo o coração, porque na hora certa, no devido tempo, Ele vai aparecer na tua frente. Amém? Você tem que estar preparado. Eu quero ser uma pessoa que vai discernir Deus. Amém? Nos pequenos momentos do nosso dia, nos momentos, amém, nas respostas que são óbvias, né? Amém. Um anjo apareceu para Maria, amém, óbvio. Só que ele disse, mas como vai se dar isso aqui? O anjo, como vai? Não, o Espírito Santo vai vir sobre você. Eu te fui enviado. Fé vem, é na força e no poder do nosso Deus. Amém? Senão nós vamos ficar dando soco no ar, fazendo tentativa. Vamos resolver isso aqui, quem sabe vai dar assim, quem sabe vai dar assim. Não, nós precisamos da graça de Deus nessa hora, nós precisamos,
amém, de pessoas no altar, de pessoas na brecha diante do Senhor para ouvir. Esse é o caminho, diante para as famílias, amém, para as pessoas, para cada um de nós, amém, a níveis individuais, a níveis maiores, a níveis da nossa nação precisa, amém. É uma bênção poder ter Deus conosco. É uma bênção poder dobrar. Meus irmãos, eu vou dizer para você, você tem uma Bíblia e tem um joelho, você tem o que precisa. Você tem um joelho, tem uma Bíblia. Sério? E é isso que nós somos agitados de um lado para o outro, não porque a solução é essa, a solução. Você tem uma Bíblia, você tem um joelho, usa nessa hora. Usa. Vai a Deus, que a todos dá. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar o recurso, Ele vai te dar o que for necessário. Ele é a fonte da nossa vida. Nós temos acesso a Deus pela obra de Cristo na cruz. E o Espírito Santo de Deus, Ele traduz e transforma isso. E Ele vai te fazer entender. Então nós estamos debaixo dessa guarda-chuva. Encoraja meu povo a buscar a mim. A mim. A mim. A nossa vida de oração e de palavra em períodos como esse tem que aumentar e manter aumentado e jamais diminuir. Amém? Nós precisamos crescer nessa realidade. Então, Salmo 50, eu queria destacar só um detalhe para a gente ir concluindo. Eu já citei o texto onde Deus diz, todos os animais são meus. Deus está falando sobre sacrifícios. Então está dizendo para o povo, vocês ficam me oferecendo sacrifícios. Matam animais e me oferecem. Eu dizia, eu não estou em fome. Deus estava dizendo. Mas se eu tivesse fome, eu pego. Tudo é meu. Então, olha, esse é o contexto, ok? São meus todos os animais, Salmos 50, 10. As alimárias, os milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. Se eu tivesse fome, eu não ia dizer para você. Pois o mundo é meu e quanto nele contém. Acaso, e aí ele segue, acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Olha o que ele está dizendo. O povo estava achando, amém, que ele podia viver uma vida totalmente desleixada e entrega um cabrito e um gado de vez em quando para Deus e está tudo resolvido. Alimenta a Deus, dá uma apaziguada em Deus, dá uma comidinha para Deus. E aí Deus diz assim, oferece sacrifício de ações de graças. Cumpre os teus votos, ó Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então ele está fazendo, e eu quero fazer esse contraste com o Velho Testamento. Você alivia, faz um sacrifício, faz uma oferta, vai na igreja de vez em quando, entrega alguma coisa para Deus como se Deus estivesse interessado nisso. Deus está interessado no nosso coração. Amém. Bate o ponto, dá uma gorjeta. Amém. Mata um touro para Deus. Amém. Derrama o sangue da galinha. Amém. Alivia Deus lá, dá uma apaziguada lá, porque ele deve estar bravo. E Deus diz assim, vem cá pessoal, vocês ainda não entenderam que essas ofertas, esses sacrifícios, é uma sombra. E o livro de Hebreus fala, é uma sombra. Sombra não é real, ela não resolve. É só um ensinamento para vocês entenderem que pecado e o que está no coração de vocês, a morte precisa ocorrer. E alguém está morrendo no lugar de vocês. E o sacrifício desses animais, eles estavam perdendo a ideia de que o animal está morrendo no meu lugar, eu devia estar morrendo porque eu sou pecador. E as pessoas estavam achando assim, dá uma comidinha para Deus, eu estou na boa aqui, alivia ele. Eles perderam a noção de que Deus não interessa sacrifício, Ele interessa obediência e um coração. E meus irmãos, hoje em dia nós podemos criar coisas, amém, amém,
Nós temos a nossa maneira de dar uma apaziguada em Deus e achar que Ele... deixa Deus no canto lá, Ele gosta dessas coisas, eu vou bater o ponto, vou fazer o seguinte, eu vou seguir minha vida. Deus está olhando assim, vocês acham? Nós vamos olhar e Deus vai olhar e dizer assim, não, entendi agora, agora entendi o que tu quis dizer. Se Deus sonda o nosso coração. E nós estamos querendo enrolar Deus, achar que a gente pode, fazer as coisas de mansinho, do nosso jeito, e Deus não está olhando e vai nos abençoar. Da onde nós tiramos essa ideia? Que eu posso viver o meu cristianismo do jeito que eu quero, fazer minhas coisas, eu tenho uma vida pessoal com Deus, eu faço assim, Deus diz dá 10, eu dou 9, eu faço. E Deus diz assim, vocês... Tem tanta coisa que nós fazemos, que Deus diz, faz assim, e nós dizemos, não, Deus quis dizer assim, eu vou fazer do meu jeito. E nós estamos achando, que Deus não está vendo. Versículo 23. Aquele que me oferece sacrifícios de ações de graça, no final do texto diz assim, a Ele dar-lhe-ei que veja a minha salvação. A Ele eu vou mostrar como é que se faz. Para essa pessoa que entende o meu coração e tem um coração rendido, eu vou mostrar para ele a minha salvação. E meu irmão, nós precisamos da salvação de Deus. Nós precisamos ver Deus agindo. Amém? Nós precisamos de Deus nessa hora, como nunca antes. Quando Isaías teve o encontro dele com Deus, a história do livro de Isaías começa com uma nação totalmente longe de Deus, amém? Uma abominação, terra arrasada, amém? Destruição e tudo mais. E aí Deus dizendo assim, não posso suportar iniquidade associada com ajuntamento solene. As pessoas com o coração longe de Deus e fazendo o showzinho na frente de Deus. Não suporto isso. Imagina se nós estamos fazendo um evento religioso, maravilhoso, e o coração, iniquidade no coração. Deus não suporta isso. E tem bastante disso, meu irmão. Porque nós temos a ideia que não, faz um ajuntamento, faz uma coisinha, Deus vai ficar tranquilo, a gente enrola lá, e aí Deus vai nos abençoar. Não, Deus não vai nos abençoar. Deus procura obediência. Deus procura obediência. E aí diz assim, olha o que Deus diz, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Então, as pessoas levantam as mãos, fazem. Eu escondo os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E ele está dizendo assim, existe iniquidade no coração, vocês oram, fazem e acontece. E meus irmãos, Deus está dizendo, encorajando a cada um de nós a orar. Mas nessa manhã, eu queria que você entendesse que Deus está olhando um coração. Homens, levantem mãos santas. Amém. Então, existe algo em nós que nós estamos sempre tentando dar uma brechinha, amém, para conseguir a bênção de Deus sem compromisso. Amém. Que é a linguagem que Deus usa da prostituição e do adultério. Amém. Você quer só tirar vantagem, mas não quer compromisso. Essa é a realidade. Que nós precisamos ser acordados. Deus é um grande Deus, um grande Pai. Amém? Mas Ele quer o nosso coração, como qualquer um. Ele quer a nossa devoção, o nosso amor. Amém? Porque amém? Imagina, Deus nos ama tanto e Ele aceita que você tenha vários amantes. Amém? Não? Esse é o ponto. Nós às vezes, a linguagem do cristianismo, às vezes se torna tão assim, amém, arredondada e religiosa, que você perde o sentido. Deus nos ama tanto, Ele dá tudo para nós, e a gente acha que está ok de a gente servir outras pessoas, estar junto e não amar só Ele. Nós não aceitamos isso nas nossas relações. Como acha? Amém? Então nós teorizamos e religiosizamos e fazemos umas linguagens interessantes, mas no fundo é isso. Amém?
Ah, mas Deus quer exclusividade? Sim, da mesma maneira que o marido quer exclusividade da esposa e a esposa do marido. O que tem de novidade nisso? Amém. Amém. Deus nos ama e tem o céu para nos entregar, mas Ele não vai entregar se você está gastando com outras pessoas. Amém. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então, Hebreus 10. Faz sentido isso, meu irmão? Nessa hora, o que é importante, e o meu desejo, é trazer clareza. Amém? Às vezes fica a zona cinzenta, às vezes a gente fala assim, não, mas pode, está liberado. Não, a palavra de Deus é muito clara, são linhas que Deus traz, e é importante para nós. E Deus ainda deu um chamado para Elias, que existe um artigo que é escrito, eu já comentei sobre isso, que é o emprego de Isaías. Né? Usa isso. Existem pessoas que usam no meio profissional. O emprego do Isaías. Qual é o emprego de Isaías? Deus manda ele pregar, ensinar sobre uma coisa, já avisando que ninguém vai prestar atenção e ninguém vai dar bola. Amém. Esse é o emprego. Amém. São pessoas que têm esse chamado. Ó, eu quero que tu fale assim. Tá, mas ninguém quer ouvir isso. Não, eu quero que tu fale assim. Amém. Porque foi falado. Amém. Esteve um profeta entre vós. E ele diz assim, o remanescente está ouvindo. Amém. E ele precisa, e é uma das pregações que Deus nos deu, esses últimos, acho que foi ano passado, ele diz, o remanescente está ouvindo, ele não quer enrolação, ele quer ouvir a verdade. É isso que sustenta ele. Ele não está preocupado. E se o profeta começar a querer ajustar a mensagem para agradar a maioria e agradar a pessoa, essa pessoa, ele não quer saber disso. Porque ela detecta a falsidade, ela detecta a hipocrisia, ela detecta. Então, o que acontece nessa hora? Deus precisa fortalecer um remanescente que está sustentando ainda essa sociedade. Amém? Amém. Hebreus 10. Então, agora, o que acontece? Em Hebreus, nós estamos vendo essa figura do sacrifício, diz assim, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Então, tudo que era feito, esses sacrifícios, era uma sombra. Então, tenta entender isso. O autor aos Hebreus fala isso, fala da substância e da sombra. A sombra é o seguinte, ela reflete a substância, o que Deus estava fazendo, mas a sombra é uma sombra, ela não tem poder para curar as pessoas. Sangue de cordeiro, sangue de touro, não tem poder para purificar. Mas eles estavam apontando para a essência, estavam apontando para Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E aí, versículo 3. Entretanto, nesse sacrifício, faz recordação dos pecados. Então ele está falando da função do sacerdote, dos líderes tal, que ofereciam esses sacrifícios continuamente. Lembra? Sacrifício contínuo. O arraial tinha sacrifício, tinha sangue sendo imolado. Lembra? Era a instrução de Deus. Sempre, se alguém pecasse, era uma coisa incessante, sangue ali. Então, essa velha aliança tinha vários sacerdotes e pessoas encarregadas desse sacrifício por si mesmo, e ele fala assim, por si mesmo e pelo povo. Então era contínua essa realidade. Porque é impossível, e agora ele está tirando a sombra e apontando para a realidade. Ele está dizendo, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. Amém. Ninguém se engane. Vocês achavam que o sacrifício que vocês estavam fazendo de um animal que era feito ia resolver o problema no coração? Não, ele estava apaziguando e postergando até a vinda do perfeito sacrifício. Porque a solução é essa, ou você morre. O salário do pecado é morte. O ser humano decretou a sua morte quando ele disse não para Deus, morte. E aí Deus, por amor, ele diz assim, eu vou criar uma maneira eu preciso ver sangue dos animais, sacrifício, tipo assim, eu reconheço que eu sou um pecador, Deus aceita esse sacrifício em meu lugar. Ele diz assim, mas isso aqui não resolve o problema do coração. Até que Jesus veio, o Cordeiro perfeito, e ele morreu, o homem, Jesus, morreu pelo nosso pecado. Só que o que acontece?
continua não resolvendo o problema no coração, a não ser que você se renda a Ele. Aí você morre e Cristo viva em você. Amém? Essa é a única solução. Então ele está dizendo isso. E olha o que ele diz: quando ele entrou no mundo, sacrifícios e ofertas não quiseste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Versículo 6. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então agora nós temos assim, uma coisa é sacrifício, é aquela coisa externa que não envolve mim, você faz um animalzinho e faz o que você quer. A outra que alguém chegou e diz: eu vou fazer tudo o que Deus quer. Sacrifícios, versículo 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então disseram: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E é interessante que deixa claro, isso aqui não agrada a Deus, não é o que agrada a Deus. E aí ele diz: eu estou aqui, isso aqui não agrada a Deus, e eu estou aqui para fazer a tua vontade. Isso agrada a Deus. Alguém que diz: não mais eu, mas tu, Senhor. Então quando Romanos 12 fala, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então qual é o desejo de Deus? É que a nossa vida seja um sacrifício. Que tipo de sacrifício é esse? Amém. É aquela pessoa que diz: Deus, eu estou aqui agora e eu tenho esse privilégio de fazer a tua vontade em toda e qualquer situação. Não meu querer, mas teu, Senhor. E aí o que acontece? Porque eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, Atos 16, eu creio que é meu último texto. Aquele que me oferece, essa é a palavra de Deus para nós nessa hora. Aquele que me oferece sacrifícios de ações de graça. Aqueles que vêm à minha presença, amém, e adoram o meu nome, e honram a minha pessoa, e oram, e me buscam, e reconhecem a mim como Senhor, amém. No meio do caos, são capazes de orar e louvar a Deus. A esses eu vou mostrar a minha salvação. E foi exatamente o que Paulo e Silas estavam fazendo. Atos 16, versículo 23. Prenderam a Paulo e a Silas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o interior do cárcere e lhes prendeu o pé no tronco. Chicote nas costas, presos, no interior, no mais profundo, no pior lugar da situação. Aquele que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse verá a minha salvação. Aquele que oferece a mim sacrifícios de ações de graça, aquele que em toda e qualquer situação, por mais difícil que seja, resolve dobrar o seu joelho e dizer: Deus, tu és a minha fonte, tu és a minha vida, esse vai ver a minha salvação. Aquele que me oferece sacrifício. E meu irmão, é necessário, sacrifício está envolvido, porque quando você olha o caos ao nosso redor, é difícil você chegar e dizer assim: Deus, eu não sei como louvar, eu não sei como agradecer, eu não sei como confiar, a minha pressão é grande, mas aquele que se render a mim e reconhecer que de mim vem tudo o que você precisa, e escolher adorar o meu nome, a fazer a minha vontade e a dar graças, essa pessoa vai ver a minha salvação. Eu vou ver a salvação do Senhor. E essa é a nossa resposta, a nossa reação, assim, nós vamos ver o livramento do Senhor. Amém? Nós vamos ver o livramento do Senhor. Por volta da meia-noite, a pior situação, à meia-noite, as pessoas dizem, né, que de noite, esse horário meia-noite, é um horário, amém, onde o mal, amém, o anjo da morte no Egito. Esse é o lugar, é o pior
fisicamente, emocionalmente, toda a situação que eles estavam vivendo e espiritualmente, a pressão maior, ali naquele lugar, naquele momento. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Amém? Os joelhos dobrados, mãos levantadas. Isso se chama sacrificial. Amém? É uma oferta sacrificial. Esse sacrifício, por isso que a palavra usa esse termo sacrifício. Amém? Amém? Ora por mim, pastor. Não tem sacrifício nenhum para você. E é a palavra que Deus nos deu. Encoraja o meu povo a orar. Pastor, ora por mim. Não, encoraja o meu povo a orar. Você ora. Pai, ora por mim. Irmão, ora por mim. Eu estou numa pressão. Claro que nós vamos orar por você, mas você ora. Amém? Porque o que acontece? Quando você oferece o touro para ir para o altar, ele é impessoal. Amém? Você entregou. Quem está morrendo é o touro, não é você. Amém? Entrega o touro. Amém? Estende a mão, ajuda fulano de tal. Amém? Dá uns pila para cá, faz aquilo ali, ora por mim, pastor, eu tô crendo. Assim, tudo bem, é totalmente impessoal essa atitude. Você oferece a Deus sacrifício. Ah, pastor, eu não sei fazer tudo. Algo você sabe. Dobra o teu joelho e diz, Deus, eu preciso de ti. Põe algo teu no altar. Muitas pessoas estão fazendo sacrifícios de sua vida devota a Deus no meio da situação. Jesus disse, ninguém que tenha deixado casa, pai, mas deixado tudo por amor de Deus do Evangelho. Amém? E essa é a figura do sacrifício que Deus diz assim, pessoal, vocês estão me dando algo que se eu quiser eu mato e eu como o animal. Vocês estão querendo me alimentar? Deus está dizendo, vocês estão querendo me alimentar. Sim, eu sou dono de todo o rebanho, eu pego, se eu quiser, e se eu tiver fome, fome é uma coisa que vocês têm aí embaixo. Amém. Pessoal, vocês não estão entendendo. Eu preciso do coração de vocês. Eu preciso ver em vocês uma escolha, não o meu querer, mas Deus. Eu preciso agir. Então, quando a palavra de Deus diz, encoraja o meu povo, se alguém entre vós está sofrendo, está com tribulação, está na pressão, faça a oração. A palavra de Deus diz, faça você a oração. Amém? E eu creio, meus irmãos, existe grande bênção reservada para as pessoas que ouvirem a voz do Senhor e onde estão. E sabe o que é uma bênção, meu irmão? Esse livro aqui é um dos livros que você acha em qualquer lugar hoje. Amém? Você entra num site, vai numa livraria, pega emprestado, tem esse acesso. E todos nós temos um joelho. O que eu faço nessa situação? A primeira coisa, dobre o teu joelho, abre de coração, oferece a Deus um sacrifício. E eu vou mostrar a minha salvação. Em nome de Jesus. E que Deus visite o nosso estado, que Deus visite a nossa nação, que Deus visite as nossas famílias, que Deus visite o seu povo. Deus está esperando, pronto a intervir. Mas Deus quer ouvir a nossa oração. De repente, meu irmão, de repente, veio um terremoto. Amém. Óbvio, é lógico, você ora, vai vir um terremoto, vai sacudir as cadeias, vão fazer, o anjo vai aparecer, todo mundo vai ficar feliz, vai descer, amém, fogo do céu, vai vir codorniz, um mês de comida, é óbvio, isso aqui é fácil, né? Você quer que não crê nisso? É mesmo, sobrenatural. Naquela hora que Jó decide orar, naquele momento, enquanto orava, poder de Deus para restaurar. Como é que você faz isso, meu irmão? Se não algo sobrenatural, enquanto ele orava, algo sobrenatural de Deus estava operando nos bastidores, restaurando em dobro tudo quanto tinha, o estado dele muito maior do que ele tinha antes. Amém? Deus pode restaurar o estado das pessoas, da cidade, das nações, das nossas famílias, desse momento. Amém? Ao ponto de você esquecer o que você passou enquanto orava. Amém. De alguma maneira,
Meu irmão, o nosso coração precisa entender, existe um Deus, existe uma porta, existe uma chave e existe uma maneira. Oração e a palavra dele. Naquele lugar, essa abre a porta de Deus intervir. A ele eu vou mostrar a minha salvação. Tremendo terremoto sacudiu os alicerces. Mas quem não pensou nisso? Né? Como é que nós vamos livrar Paulo e Silas? Óbvio, faz um terremoto, resolve, amém, então pronto. Aí o anjo aparece, a porta abre, as cadeias caem e ele levanta e sai caminhando. Amém, quem não pensou nisso? Amém. Amém, nós somos assim. Amém, básico. O que Deus pode fazer nessa hora? O que Deus pode fazer e o que Deus quer fazer. Amém. O que Deus tem reservado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amém. Mas nós, o que é a nossa função? A nossa vida de oração e da palavra de Deus vai discernir os movimentos quando ele se apresentar a nós. No caso de Moisés, é uma criança. Amém. Diferente. No caso de Paulo e Silas, um terremoto. Dá para entender bem que Deus está entrando em cena. Amém. E por que você sabe que aquele terremoto foi de Deus? Porque tudo desmoronou, menos Paulo e Silas. Porque se fosse um terremoto, amém, ele ia estar soterrado até agora, amém, havia um culto fúnebre logo depois do terremoto. Não, o que aconteceu? Tudo o que amarrava eles se foi embora. E eles são agora livres. E meus irmãos, tem coisas nessa hora que estão nos desembaraçando, nos soltando, para nós seguirmos a nossa jornada. Não questiona, não se levanta contra Deus, porque de alguma maneira, para aqueles que amam a Deus, esses eventos que acontecem são libertações, coisas que nós somos libertos, certas coisas onde Deus nos desamarra, Ele solta e nos põe coisas que nós não faríamos, nos forçam a fazer, onde Deus está nos empurrando para o destino onde Ele tem para nós. Então, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a sua igreja. Amém? Algo sobrenatural acontece quando você se volta para Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nós, nesse lugar, humildemente, nos voltamos para Ti. Tu não estás interessado em sacrifício de animais, em coisas externas, coisas que os outros fazem por nós. Nós nos rendemos a Ti e nós oferecemos para Ti a nossa obediência. A minha casa será chamada casa de oração. A casa de oração é o lugar onde o ser humano sacrifica a sua vontade para Deus. Esse é o nosso sacrifício, não meu querer. Deus, Tu sabes, Tu tens o melhor, Tu pode todas as coisas, Tu nos amas. E nós escolhemos, nessa manhã, nos reunir nesse lugar para adorar o Teu nome e agradecer, porque Tu és justo, Tu és fiel, Tu és grande, Tu és perfeito, Tu és reto, Tu és bom, amoroso, Tu tens sido um bom Pai, e Tu sempre és, e Tu sempre vais ser. E nós Te louvamos nessa manhã. No meio de tudo o que nós somos, lidando e passando, coisas, alguns atingidos mais ou menos, e alguns talvez que estão na perspectiva de ser atingidos mais pela frente, lidando com consequências que nós não fazemos ideia. Mas nós escolhemos nessa manhã louvar o Teu nome. Nós escolhemos Te dar graça. Nós escolhemos dizer para Ti, Senhor, Tu és bom e fiel. Tu és a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Para onde nós iríamos, ó Deus? Tu tens palavras que energizam a nossa vida. Tu tens a vida eterna, Tu tens vida. E nós levantamos mãos santas de sacrifício, de louvor e adoração. É isso que Tu te agrada, Deus. Pessoas que creem em Ti. E nós oferecemos a nossa vida nesse altar. Não o meu querer,
mas o Teu, Senhor. Nós queremos viver para o Teu louvor, para a Tua glória, com tudo que nós fizemos. Nós não estamos interessados com conquistas humanas, com coisas ao nosso redor. Senhor, Tu és capaz de fazer o que quiser, Deus. O que nós queremos é Te agradar. Essa é a única coisa que nos move cada dia. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do nosso coração, agradem ao nosso Deus no céu. Ó Deus, nessa manhã, recebe esse aroma, essa oferta de gratidão. Ó Deus, obrigado porque até aqui Tu tens cuidado de nós, Tu tens cuidado, ó Deus, tens suprido, tens nos ajudado. Com tudo que nós vimos, experimentamos, e já o ser humano já lidou até agora. Nós estamos aqui, na Tua presença, ó Deus, recebendo do Teu amor, do Teu renovo. Ó Deus, renova as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que se rendem, vão subir, ó Deus, energiza, renova, dá uma dose extra de óleo, de força, de renovo, de refrigério, de ânimo sobrenatural, para que nós sejamos uma bênção por onde nós andarmos. Por onde nós andarmos, ó Deus. E a Tua palavra declara que essas pessoas vão ver a minha salvação. Senhor, nós queremos ver e nós Te saudamos, Rei da Glória. Mostra a Tua glória, mostra a Tua salvação nessa hora. Onde as trevas cobrem a terra e o caos toma conta, revela a Tua glória e o Teu poder de salvar, ó Deus. Mostra a Tua grandeza e o Teu poder, ó Deus, para o nosso estado. Quebra esse efeito nessa manhã, dessas serpentes, dessas amarras, dessas realidades espirituais que estão sufocando, ó Deus, o nosso estado, sugando a energia, desanimando, estrangulando as forças e as fontes. Ó Deus, nessa manhã nós declaramos a Tua vitória, ó Deus. Da mesma maneira que Davi decepou a cabeça de Golias, nós também cortamos a cabeça da serpente nessa manhã em nome de Jesus. E nós escolhemos servir a Deus nessa cidade, nesse estado. Nós nos rendemos a Ti. Ó Deus, que Teu Espírito se mova no meio desse caos, como era lá no início. Que a voz de restauração, a Tua palavra viva, se faça ouvir nessa hora. Criação, renovo, homem, restauração, cura sobrenatural. Aquilo que Tu és capaz de fazer. Porque Tu sempre fazes, Tu sempre transforma algo ruim que o diabo faz em algo tremendo. Tu és capaz de fazer algo muito maior. Amém. Senhor, traz a restauração que Jó experimentou, o dobro de tudo, restauração, ó Deus, em nome de Jesus. E que a Tua voz se faça ouvir, ó Deus, nessa hora. E traz o Teu povo de volta, ó Deus. Os filhos pródigos, aqueles, ó Deus, que uma vez Te serviram de todo o coração, Deus. Em nome de Jesus. Restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura a Tua igreja, ó Deus, e abençoa-nos com o grande mover do Teu Espírito nessa cidade, nesse estado, nessa região, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Amém. Você tem uma Bíblia? Você tem um joelho? Ah, mas eu perdi tudo, eu não tenho nada, eu perdi um pouco, eu não sei o que fazer. Você tem um joelho e uma Bíblia. Vê o que Deus é capaz de fazer. Amém? Em nome de Jesus.